As armadilhas na vida do crente. É interessante perceber como muitas vezes caímos nas armadilhas da vida. Às vezes pode vir um homem de Deus, ou uma pessoa que é boa não que seja má, e apresentar-lhe uma estratégia ou uma situação na qual você pode cair. Por isso é muito importante, irmão, que você tenha conhecimento do que Deus diz. Se você não conhece o que Deus diz, não terá muitas ferramentas para discernir. Vou compartilhar um exemplo da minha experiência no consultório. Veio um menino de 10 anos com uma otite média aguda serosa. Ele poderia ter uma inflamação no ouvido. Estava supurado e já fazia 5 dias. Fiz autoscopia e encontrei a membrana timpânica inflamada e perfurada. Precisei prescrever um antibiótico porque havia germes e depois encaminhá-lo ao otorrinolaringologista. Soube o que fazer, não porque seja muito habilidoso, mas porque estudei e tenho a capacidade de entender que, se encontro tal coisa, preciso aplicar determinado tratamento. O que aconteceria se eu não tivesse estudado sobre otite? Poderia procurar no Google, mas nem sempre encontraria a resposta correta. Irmão, você precisa ter conhecimento, deve se preparar, deve conhecer a Deus. Na Bíblia, temos princípios e promessas de Deus, mas você precisa conhecer-los. Se não os conhece, qualquer pessoa pode vir e lhe dizer qualquer coisa, e você cairá. Ao longo da vida, enfrentaremos situações difíceis e muitas vezes armadilhas nas quais podemos cair. Uma armadilha pode ser uma estratégia, uma técnica ou uma tática para alcançar algo, talvez para enganar ou ocultar alguma coisa. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, portanto, tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que você enfrentará dificuldades, haverá algumas armadilhas, algumas estratégias contra você, mas deve seguir em frente. Ele também diz: nenhum soldado se envolve nos negócios da vida cotidiana, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É importante lembrar que, como cristãos transformados por Deus, deixamos para trás o velho homem. Muitos de nós tivemos problemas com diversas situações: álcool, droga, sexualidade, mentira, engano. Mas quando conhecemos ao Senhor, Ele transformou nossa vida. Agora temos um novo homem, um homem diferente, que muda a cada dia, porque, através do sangue de Jesus, Deus purifica a nossa vida. Havendo escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar novamente por ela e são vencidos, seu estado torna-se pior do que no início. O que isso significa? Os problemas que eu tinha, talvez com o álcool, as drogas, a imoralidade, a mentira ou o engano, se eu cair novamente, minha situação será pior do que antes. Quando falamos dos inimigos do cristão, temos vários. Primeiro, nós mesmos, porque lutamos contra nossa carne e nossa natureza pecaminosa. Depois, Satanás, nosso adversário, que anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E por fim, o mundo como sistema, com seus valores e sua ética. Tudo o que vemos diariamente na televisão, no celular, no computador, no trabalho, todas essas coisas podem criar armadilhas para que caiamos, muitas vezes sem perceber. É importante diferenciar erro de pecado. O pecado é a transgressão voluntária da lei de Deus. Quando conhecemos algo que Deus nos diz, mas escolhemos fazer o que achamos melhor. O erro, por outro lado, está relacionado a uma decisão equivocada. Como exemplo, o pastor Garey dizia: se meu filho de 5 anos passa correndo sem cumprimentar uma visita, devo ensiná-lo. Mas se meu filho de 20 anos faz o mesmo, isso está errado, porque ele já sabe o que é certo e errado. Em Mateus 16, 21, Jesus começou a explicar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito e ser morto. Pedro, chamando-o à parte, disse: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus lhe respondeu: afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. A palavra tropeço vem do grego e significa escândalo, como uma armadilha para pegar pássaros.
Ao longo do tempo, vi coisas preocupantes. Por exemplo, havia um grupo de jovens que liderava o louvor, e era um louvor muito bonito, mas esses jovens levavam uma vida dupla. Depois de louvar ao Senhor e servir, vinham as festas, as baladas. Deus não nos chama para uma vida dupla. Muitos abusam da graça de Deus como se fosse graça barata. Pecam, pedem perdão e continuam nesse ciclo por toda a vida. Deus pode nos usar por amor e misericórdia, mas chegará um momento em que algo será interrompido. Ele nos chama à santificação. Devemos ter cuidado com essas armadilhas da vida, irmão. De nossa boca pode sair bênção ou maldição. Não podemos dizer que somos cristãos e depois empurrar alguém e gritar palavrões. Essas armadilhas podem vir até mesmo das pessoas ao nosso redor, na comunidade ou no trabalho. Vamos falar sobre um homem que teve que enfrentar armadilhas da vida. Neemias. Deus colocou algo em seu coração e ele queria transformar seu povo, que passava por dificuldades. Os muros estavam destruídos e não havia templo. Então, ele aplicou uma estratégia para reconstruir o templo de Israel, mas não foi fácil. Inimigos surgiram e diversas armadilhas apareceram. Em Neemias 6:10, quando ele estava reconstruindo o templo e avançando tão rapidamente que as regiões vizinhas ficaram admiradas, veio Semaías e lhe disse: reunamo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas, porque virão matá-lo. Esta noite virão matá-lo. O interessante é que Neemias era copeiro do rei, não sacerdote, e apenas os sacerdotes podiam permanecer no templo. As armadilhas vêm assim, irmão, muitas vezes sob a forma de uma necessidade que criam para você. E então você pensa, se estou passando por essa necessidade, então preciso fazer isso. Humanamente, parece certo, mas se não tivermos nossos olhos espirituais abertos, se não tivermos comunhão com Deus, cairemos nessa armadilha. No entanto, Neemias respondeu: um homem como eu fugiria, e quem que fosse como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Neemias não caiu na armadilha porque conhecia a palavra de Deus. Esse é um princípio fundamental para não cairmos. Além disso, ele entendeu que Deus não havia enviado Semaías. Essa profecia era contra ele, pois seus inimigos Tobias e Sambalate haviam subornado o profeta para fazê-lo temer e pecar. O Salmo 124, 7 diz: nossa alma escapou como um pássaro do laço dos caçadores. O laço quebrou, e nós escapamos. Esse laço é quebrado pela graça de Deus. Humanamente, irmão, é difícil. Eu também tenho dificuldades, mas Deus nos perdoou. Se você entregou sua vida e se arrependeu verdadeiramente, Deus o perdoou. Você não está mais condenado. Mas, se continuar no mesmo caminho de antes, o resultado será pior. O terceiro princípio está em Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Devemos ter discernimento e prudência. O Salmo 91, 3 diz: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor o protege. Você não está sozinho. Cuidado com as armadilhas da vida, irmão. Ore pelos seus entes queridos. Deus tocará seus corações no tempo certo.